outra, porque você conhece o Jonas que foge e você conhece o Jonas que desobedece. Você conhece o Jonas que recebe uma palavra, mas escolhe ir para outro lugar. Agora, eu não quero falar ou gastar muito tempo da ceia falando desse Jonas que não cumpriu inicialmente o propósito de Deus na vida dele. Mas eu quero falar para você que quando Deus nos dá uma nova chance, a gente tem que aproveitar essa nova chance. E quando nós temos essa nova chance, nós mergulhamos e fazemos o máximo daquilo que nós podemos fazer. E essa manhã, creia que o seu Deus é um Deus de nova chance para você. Esse outro Jonas, a gente conhece desde a infância, conhece de desenhos, conhece de historinhas. Esse Jonas inicial, a gente sabe das coisas que ele fez, a gente pode relembrar de alguns desses pontos. Mas eu quero que você veja como alguém que tem uma segunda chance, como alguém que recebe um toque do Senhor, como essa pessoa se porta diferente, irmão. Deus inicia o diálogo com Jonas da mesma forma. Vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela. Ele falou isso no capítulo 1, ele falou isso no capítulo 3. Agora, no capítulo 1, Deus mostrou o coração dele para Jonas. No capítulo 1, Deus falou bem assim: a maldade dele subiu até a minha presença. No capítulo 3, o que Deus disse para Jonas é: vai lá e vai pregar a mensagem que eu vou dar para você. Deus falou: eu não quero que você vá com a mensagem pronta, eu quero que no meio do caminho você vai vendo a mensagem que eu vou te entregar. Quando eu olho para o que Jonas vai fazer em Nínive, era necessário ele também ter isso em si. O que Jonas vai pregar em Nínive, irmãos, é uma mensagem de arrependimento. E ele vai precisar gerar um fruto de arrependimento, que no capítulo 1, Andréia, ele ainda não tinha esse fruto de arrependimento em si. No capítulo 1, ele não tem uma noção clara de como são as coisas. O que Deus tinha para fazer em Nínive com Jonas, Deus fez. Agora, Jonas poderia ir de embarcação tranquilamente, mas preferiu ir no ventre de um grande peixe. Minha pergunta para você é: o chamado que Deus tem para fazer na sua vida, você quer ir por meios normais ou quer ir pelo meio sobrenatural? Você prefere ir numa embarcação ou prefere ir no ventre de um grande peixe? O que Deus tem para fazer na sua vida ainda esse ano, você prefere pegar o caminho normal para fazer as coisas, o caminho natural, ou você prefere ser forçado a seguir por um outro caminho? Porque se ele passa 3 dias no ventre do peixe, os 3 dias que seriam para ele percorrer a cidade tranquilamente, ele percorre um dia tentando correr atrás do tempo perdido. Esse Jonas do capítulo 3, irmãos, prega muito para nós. Porque todos nós que aqui estamos, nós temos processos. O avivamento do Senhor para cada um de nós vem de um processo pessoal. Cada um de nós poderia estar dando resultados ou frutos para o Senhor em um nível diferente, mas Deus permite alguns processos em nossas vidas para que a gente consiga dar o fruto que o Senhor quer para nós. Deus não quer que nós apenas o anunciemos de boca para fora, mas Deus quer que o nosso coração, que a nossa alma, que o nosso espírito, que o nosso ser respire. Aquilo que pregamos é o que vivemos, aquilo que vivemos é o que pregamos. E quando há essa verdade, irmãos, é muito forte o que Deus tem para fazer. Talvez no capítulo 1, se Jonas prega aquela mensagem, Nínive estaria arruinada, porque o profeta também não tinha em si esse arrependimento. Mas agora, quando ele chega na cidade novamente, no capítulo 3, da onde ele veio? Ele veio de uma fuga, ele veio de uma tempestade, ele veio de um ventre de um grande peixe, ele veio do seu processo pessoal. E vir desse processo gerou nele, porque a senha, pastor Denilson, para sair daquele peixe era a mesma senha que o povo de Nínive estava. Talvez Deus se arrependa. E quando Jonas está lá, naquela escuridão, naquele cheiro podre, no ventre daquele peixe, ele está: Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Qual era o desejo dele? Talvez Deus se arrependa. E da mesma forma que um peixe me engoliu, um peixe pode me colocar para fora. Ninguém sabe nossos processos. Mas eu sei que quando você vive um processo real com Deus, você corre atrás do tempo perdido. Você entra no centro da vontade de Deus e você cumpre o propósito de Deus para você.
Uma coisa é certa, irmãos: chamado é bem diferente do que um cargo. Chamado é bem diferente do que uma nomeação. Você ser responsável por uma área não quer dizer que você tem um chamado para isso. Mas quando você tem um chamado para essa área, não importa o seu cargo ou a sua nomeação, você avança, você flui, você faz aquilo que aquele que deu o chamado para que você realize. Digo para nós: você foi chamado para a tua casa, você foi chamado para a tua família, você foi chamado para o seu casamento, você foi chamado para a sua paternidade, para a sua maternidade. Esse tipo de chamado não precisa de alguém dizer para você, já está intrínseco dentro de você, então cumpra o seu propósito. Não é a gente esperar um nível de nomeação para fazer. O que Jonas está vivendo, irmãos, é um chamado específico. Enquanto eu não for para Nínive, nada vai acontecer. A vida vai ficar paralisada. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a mesma coisa. Mas como eu chego em Nínive vai fazer toda a diferença. Existem pessoas aqui que poderiam já estar vivendo em 2025 coisas que Deus planejou para você em janeiro, em fevereiro, ou quem sabe nos seus planos até março, até abril eu chego nesse nível com Deus. E sabe por que você ainda não chegou? Porque a maneira como chega também importa muito. Jonas ia para Nínive, mas sem um amor no coração. Ele podia até ter o clarear de uma mensagem para Deus, mas ainda não havia totalmente o download dessa mensagem na sua mente. Ele não estava entendendo ainda o peso de um arrependimento daquela cidade. Você vai terminar o livro de Jonas, vai perceber que ele ainda não tinha entendido como Deus poderia amar uma cidade tão pecaminosa assim. Ele termina o livro dele tendo uma reflexão de Deus de uma maneira que ele não conseguiu refletir durante toda a sua vida, nem dentro do grande peixe. Existem coisas em nossas vidas que uma reflexão ajuda a gente. A gente vive um tempo que refletir é cada vez mais raro. O seu celular na sua mão foi feito para que você não reflita em nada. Quando você começa a refletir, ele fala, vamos assistir alguma coisa aqui, e você para de refletir. Não tem profundidade naquilo que você assiste, naquilo que você vê, naquilo que você lê. Se é que você lê, você não consiga mergulhar mais nisso. E Deus, quando faz com Jonas o quê? O meu processo com você é: vamos até o fundo do mar, eu vou te levar até nas profundezas, porque nesse lugar de profundeza eu quero que você reflete. E Deus está dizendo: filho, filha, para de viver no raso, eu quero te levar no mais profundo. Eu quero que você conheça o meu amor, eu quero que você veja a Bíblia ganhando forma para você. Eu quero que você saiba que eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, e que a mensagem que eu tinha ontem é a mensagem que eu tenho hoje, e a mensagem para que eu possa aplicar sempre. Mas às vezes a nossa superficialidade nos impede, como Jonas, de entender o que é para ser feito. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, são tantas vozes falando simultaneamente, que a gente acha que a gente tem uma escolha, e a gente pode definir para onde a gente vai. No capítulo 1 de Jonas, quando ele foge da presença do Senhor depois de receber a palavra, me chamou muita atenção que o que a Bíblia traz, que ele pega um navio, que ao invés de ir para Nínive, vai para Tarsis. Mas sabe como ele pega? Ele não entra de penetra lá. Ele não espera as pessoas entrarem na fila e ele dá um jeitinho de entrar. Não, irmão, sabe como ele faz? A Bíblia diz que ele paga para entrar nesse navio. E aí, é uma reflexão que eu trago para nós essa manhã: o que a gente tem pagado para poder sair da presença do Senhor. Como a gente tem pagado para poder estar longe da vontade do Senhor. Porque quando a gente não tem recursos, a gente precisa disso desesperadamente. O povo que está no deserto, quando eles estão morrendo de fome, eles clamam a Deus, Deus manda maná, Deus manda cordonizes, Deus faz água brotar da rocha, Deus pega uma água amarga e faz transformar em água para beber. Mas esse povo agora, quando está com alimento, quando estão bem, eles começam a adorar outros deuses.
Esse povo, enquanto era escravo no Egito, e Moisés vem com a promessa, eles vão saindo, seguindo Moisés. Mas agora que cada um deles tem a sua terra, quando eles já estão em Canaã, uma terra prometida por Deus, esse povo agora começa a fazer deuses para si. As 12 tribos não estão mais unidas como um só povo, agora cada um tem os seus próprios costumes. Então, me assusta muito, irmãos, quando a gente tem condições de pagar por aquilo que a gente quer fazer. E quando eu falo esse pagar, ele não é só financeiramente, mas muito é financeiramente. Mas envolve nosso tempo, envolve nossa rotina. Uma coisa que eu aprendi desde novo, né? Foi isso. Porque a primeira responsabilidade maior que eu tive na igreja foi poder liderar adolescentes. E os adolescentes que eram tão fervorosos até chegar uma certa idade, 17, 18 anos, eles não tinham mais o mesmo fervor. E eu não consegui entender o porquê disso, mas é justamente nessa idade que começam a namorar, é justamente nessa idade que começam a trabalhar, ou era, né, nessa idade, e é justamente nessa idade que começam a se preparar para ir para a faculdade. A faculdade não desvia ninguém, irmãos. A faculdade só mostra quem nós éramos e não tínhamos coragem de assumir. A gente pensa que a faculdade desvia o crente, não desvia não, irmãos. Esse crente está incubado dentro da igreja, doido para ir para o mundo, mas ele não tem recurso para ir para o mundo. Tudo que ele vai comer é o pai e a mãe que tem que pagar, ou é alguém que tem que pagar para ele. Ele não tem nada que divida mais ele. Então, é muito fácil ser crente dessa forma. É o que Satanás, lembra que eu falei da adoração? É o que Satanás fala com Deus: ó, Jó tem tudo do bom e do melhor. Tira a mão dele para ver então se ele não vai parar de te adorar. Por que Satanás falou isso? Pelas probabilidades. Porque ele viu, Sônia, ao longo da história, que era assim que o crente era. Era assim que o filho de Deus era. Era assim que aquele que se dizia, não era cristão naquela época, né? Mas servo de Deus fazia. Quando tudo está bem, oh, santo, santo, santo exaltado. Quando tudo está mal, a gente se bobear, faz como a mulher de Jó aconselhou, amaldiçoa Deus e morre. Então eu citei adolescente, mas eu descobri que não era só adolescente, mas nós somos assim. Alguém chegava e falava: pastor, ora pela bênção que eu recebi. E eu sabia que a partir daquele momento, aquela bênção que ele recebeu ia disputar espaço com Deus no coração dele. Às vezes alguém ora e fala bem assim: ora por esse veículo meu. E esse veículo começa a levar ele para todos os lugares e não traz mais para a casa de Deus. Ora por esse relacionamento meu, e com esse relacionamento eles começam a ir para todos os outros lugares, mas deixam de vir para a casa de Deus. O problema é quando a gente tem condições de pagar. O problema é quando a gente tem condições de escolher. Porque a nossa carne sempre vai escolher o que é bom para ela. Não, agora eu tenho condições, fala, é chave Pix que eu vou pagar aí. Nínive? Deus só pode estar brincando, Daniel. Você já viu o que Nínive faz? Você viu, Jaldei, que povo maldito, povo miserável. Não vou para lá nada. Quanto que é essa passagem aí? Deixa eu ver aqui, Nínive aqui, tá, não, vou para lá. E a gente paga para estar fora da vontade de Deus. A gente cria compromisso para estar fora da vontade de Deus. Deus deu recurso para nós, a gente pode escolher, a gente tem livre-arbítrio e a gente escolhe fugir da presença. Não, eu estou fugindo da presença. E sabe o que mais me chamou a atenção? Ele pagou para estar fugindo e agora ele vai para o porão e ele dorme profundamente. O pau está quebrando, a tempestade acontecendo, todo mundo desesperado, as cargas estão se perdendo para deixar o navio mais leve. Todo mundo clamando aos seus deuses e tem um cara dormindo profundamente no porão. Como descobriram? Quando foram pegar as cargas do porão. Opa, tem essa carga aqui também. Duas coisas me chamam a atenção nesse sentido. Enquanto a gente ficar fugindo da vontade de Deus, a gente pode perder cargas. A gente pode perder coisas que seriam importantes para nós.
Enquanto a gente fugir da vontade de Deus, a gente pode passar por muitos apuros que não precisava se estivesse no centro da vontade de Deus. E pior, vamos colocar outros para perder também. Porque ali, todas as cargas que estavam naquele navio eram especiais para aqueles homens, era necessário para aqueles homens. E por causa de Jonas, todo mundo começou a perder carga, irmãos. No centro da vontade de Deus também tem tempestade. Mas é muito fácil você decidir se essa tempestade que você está vivendo é porque está no centro da vontade de Deus ou é porque está fora da vontade de Deus. Só resta saber se você obedeceu ou não. Se você obedeceu a Deus e está vivendo tempestade, continua. Daqui a pouco ele faz a tempestade acalmar. E se ele não fizer a tempestade acalmar, ele vai à sua direção sobre as águas e ele dá um basta nessa situação. Agora, se eu tiver desobedecido, irmão, é bem provável que essa tempestade é por conta da minha desobediência. Então, a tempestade vem para todos. O próprio Jesus falou lá no Sermão do Monte, ele gabaritou, terminando dizendo: vem sobre todos, sobre todas as casas. A diferença está onde eu construí. Agora, Jesus também dormiu na tempestade. Dormiu porque nenhuma tempestade é maior do que o pai dele, nenhuma tempestade era maior do que ele. Dormiu porque ele sabia que todas as águas da terra estão na palma da mão do seu pai, então seu pai não permitiria ele afundar, ele naufragar. Dormiu porque a gente não pode permitir que uma tempestade roube o nosso sono quando a gente está no centro da vontade de Deus. Mas agora existe também um dormir no sono profundo de fugir da realidade. Irmãos, Jonas estava fugindo da realidade. E chega uma hora que ao fugir da realidade, a gente precisa de alguma coisa para nos fazer dormir. A gente precisa de alguma coisa para nos fazer suportar. A gente precisa de alguma coisa para que nós possamos de alguma forma ter essa fuga da realidade, ainda que seja no raciocínio. Você acha que as pessoas, muitas delas, que começaram ou entraram numa vida de drogas, de entorpecentes, começaram numa vida de algo que daria prazer para elas, não era fugindo da realidade em que viviam. Muitas que hoje, quem sabe, já amanheceram, e você vindo para a Santa Ceia, você viu eles indo até um bar, não é para beber socialmente, mas é para tentar fugir da realidade em que vive, irmãos. Muitos tentam parar e não conseguem, tentando fugir da realidade, tentando apaziguar de alguma forma o mundo que vive, a semana tão agitada, tão corrida que tiveram, os conflitos que tem em casa, os conflitos que tem no casamento, os conflitos que tem com os filhos, os conflitos que tem com o patrão, os conflitos que tem na vida inteira. Um grande problema nosso é tentar fugir da realidade. A gente tem que saber que o nosso Deus é um Deus de dia bom e Deus de dia mau. Você pode encontrá-lo no seu dia bom, mas se o dia mau vier sobre a sua vida, pode ter certeza, você também encontra ele. Não precisa tentar iludir a sua mente com uma realidade paralela. Não, o seu Deus está contigo para viver esse dia mau até que ele fique bom. Ele está contigo nessa noite até que ela clareia. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Então não precisa de nada para você fugir da sua realidade, para tentar fazer com que o seu intelecto possa baixar nesse sentido, não, irmãos. Jonas fugiu, não quero saber de nada, vou para o meu porão. E a primeira coisa que Deus falou bem forte ao meu coração para essa manhã é: filho, quantos profetas meus estão escondidos nos porões? Quantas embarcações estão à deriva e os meus profetas estão dormindo nos porões? Falei: Espírito Santo, traduz isso melhor para mim.
Ele falou: quantas casas de dentro da igreja estão em ruínas, filho, e os profetas que tinham a mensagem, que tinham a palavra, que têm o discernimento para fazer, preferiram se esconder nos porões, preferiram dormir nos seus porões, preferiram viver nos seus celulares, estão vendo série, estão fazendo um monte de coisa, mas não faz aquilo que eles têm que fazer. Eles estão fugindo do conflito, eles estão fugindo do confronto, e o barco está afundando, e as cargas estão se perdendo, e eles estão vivendo dessa forma. Filho, acorda meus profetas, desperta meus profetas. Diz que tem uma mensagem para dentro da casa dele, tem uma mensagem para o filho, tem uma mensagem para o esposo, tem uma mensagem para a esposa. Eles precisam falar essa mensagem. Irmãos, eu não estou preocupado com o que Bela Vista tem que fazer na comunidade, se a gente não conseguir fazer dentro da nossa casa, irmãos. No início eu tinha um desejo enorme da gente poder sair ganhando todo mundo, mas a gente perdeu a nossa casa. Por que eu quero ganhar lá de fora se dentro de casa está tudo perdido? Se eu sou um profeta e para Eloá me achar, ela só me acha aqui na igreja como pastor, não me acha em casa como pai. Se a Daniela não consegue me encontrar como esposo em casa, só me acha aqui. Não, o Saulo é um bom pastor. Vocês podem dizer isso, a minha esposa tem que dizer: ele é um bom marido. Eu sei que a sua realidade é pesada. Não tem uma realidade leve, irmãos. Mas isso não cabe a nós. Pegar nosso celular, pegar nossa coberta, o nosso edredom, nosso travesseiro, escolher um porão para ficar. Não cabe a nós fazer aquilo que pode ser lícito para nós, mas que não convém a gente nesse momento, porque a gente está fugindo da realidade. Daniel falou aqui no louvor: se amanhã for o último dia seu. Aí eu pergunto: sobe você em sua casa ou sobe só você? Vai todo mundo junto? Você está esperando chegar alguém de fora e falar de Jesus para sua família, sendo que eles não veem Jesus na sua vida? A gente bate na tecla que falamos dias atrás. Não adianta a gente querer fazer uma propaganda boa da igreja se a família não vê essa propaganda em casa, irmãos. O barco está à deriva. Jonas está dormindo em sono profundo. Pastor, ora por mim para salvar meu casamento. O que você fez para salvar seu casamento? Pastor, ora por mim para salvar minha família. O que você está fazendo para salvar a sua família? Lembra, irmãos, lembra sempre. É bom falar, porque um ou outro precisa ouvir. Essa mensagem não é uma metralhadora que sai atirando para tudo quanto é lado. Primeiro eu fui fuzilado pelo Espírito Santo de Deus. Todo dia fuzilado. Estou pregando aqui porque eu estou morto, caído no chão aqui. Poderia pregar o tempo todo em primeira pessoa, mas o Espírito Santo está falando com a sua noiva, com a sua igreja, com o seu povo. Então Ele está falando para nós em terceira pessoa. É Ele quem fala para nós. E quando eu falo você, o Saulo está inserido também, porque é Deus que está trazendo a mensagem. Daniel, você tem que ver, cara, a bênção que Jeová me deu, rapaz, bom demais. Só que eu estou fugindo da presença de Deus, cara. E na verdade isso aqui era da minha esposa. Agora eu vou ter que vender isso aqui para poder pagar as coisas lá. Uma carga está indo embora. Aí a fidelidade que você prometeu para o seu casamento, você usa aliança hoje, mas ela não representa mais nada. Uma carga valiosa, preciosa. No meio da tempestade joguei fora, tentando me salvar. Aí a forma de se relacionar com os seus filhos, a maneira como eles te viam, agora ele já não vê mais assim. Aí vamos supor que o seu lar era isso. É só porque eu pegar o que eu tenho aqui, aí é precioso a maneira como eu me comporto com os meus filhos, como meus filhos me veem. Vou me salvar. Quando a gente vai perceber, irmão, a gente está perdendo tudo. Tudo que era para a gente oferecer para os outros, agora a gente ofereceu para o mar.
perdemos. Tudo que a gente tinha de plano, tudo que a gente tinha de negócios, tudo que a gente tinha de projetos, a gente perdeu por conta das tempestades que a gente foi entrando. Porque eu paguei para fugir da presença. Pagou caro, irmãos. Quanto que foi a passagem? Não foi o que você pagou no Pix, mas a sua decisão foi mais cara, porque você escolheu fugir da presença de Deus. É esse o processo do Jonas. Esse é o processo que fez esse cara percorrer uma cidade que seria em 3 dias e 1 dia só. Esse é o cara que Deus chamou para fazer uma cidade inteira de 120 mil pessoas se arrepender. 2 estádios do Maracanã lotados para eles se arrependerem. E esse cara não estava nem aí para a hora do Brasil ou para a hora de Israel. Deus é um Deus de segunda chance para nós. Deus é um Deus que na Santa Ceia de agosto está dizendo para você: filha, eu sou um Deus de nova chance. Filho, eu sou um Deus de nova chance. Família, eu sou um Deus de nova chance. Igreja, eu sou um Deus de nova chance. A verdade é que muitos só querem a nova chance depois de passarem pelos seus ventres de baleia, pessoal. Já viu os testemunhos do cara que morreu, vai para o céu, aí lá Deus fala com ele assim: não quero você aqui agora não, volta para a terra. Aí esse cara volta pregando, irmão, ele sai ganhando multidões. Por que não ganhou antes, Angélica? Porque eu posso curtir o que eu quiser aqui primeiro. Um dia o Pedrão, sobre essa pedra edificarei minha igreja. O Pedrão, Simão, ele está lá no seu tempo com Deus, lá em Atos 10. E horário do almoço, aquela fominha batendo, o pessoal está demorando a fazer o almoço. Ele entra de joelhos na presença do Senhor. Ô Pai, Tu és lindo. E ele começa a ver um lençol sendo baixado assim. Aí ele começa a sentir o cheiro da comida. Ele, eita, que maná. Quando ele vê baixando o lençol na frente dele, ele vê um monte de carne que era imprópria para ele comer. Ele vê um monte de carne de animal que os judeus não costumam comer. Aí ele fala: estou com fome, mas misericórdia, não vou comer isso. Aí Deus fala com ele assim: Pedro, mata e come, Pedro. Ele falou: não, misericórdia, longe de mim fazer isso. E a visão vem de novo, e a voz vem de novo e fala: Pedro, mata e come, Pedro. Não, de maneira nenhuma, Senhor. E a visão fala: Pedro, mata e come. Ele não estava entendendo o que era, porque ele estava com fome. Deus foi usando a analogia da fome com ele. Aí sabe o que acontece? Chega uma carruagem, vindo da casa de um cara chamado Cornélio. E Deus apareceu para o Cornélio. Ele era gentil, ele não era do povo de Deus. Deus falou: Cornélio, as suas ofertas subiram com o memorial diante de mim. Vá na casa do Simão, curtidor de couro, vai ter lá um Simão Pedro. Manda chamar ele, traz ele para cá, porque eu quero que ele fale da minha palavra para vocês. Luiz, uma vez Deus falou, o Cornélio pegou sua comitiva. A gente vai lá buscar esse cara. Mas onde é esse cara? Procura lá a casa do Simão Curtidor, ele está lá na casa dele. Mas fala que não é o Simão Curtidor que tem que vir, não, é outro Simão, o Simão Pedro, que está lá. Você tem certeza? Você ouviu? Ouvi, rapaz. Vai lá buscar. Uma única vez. O Cornélio faz todo o esforço para trazer Pedro. Agora o Pedro, quando ouve a voz, de maneira nenhuma, Senhor. O Espírito Santo, quando interpreta para Pedro, fala: Pedro, tem um cara aí fora, que ele é gentil. E ele mandou uma comitiva para vir buscar você, para ir lá pregar para eles. Pedro ainda fica resistente. Pedro ainda faz eles subirem. Pedro ainda bota eles para passar a noite lá, averiguando a situação. Não foi os caras que tinham falado com Pedro primeiro, foi o Espírito Santo que falou com Pedro, mas Pedro ainda ficou resistente. Sabe por que o Brasil está nessa situação, irmãos? A gente tem muito mais dificuldade para convencer um crente a fazer a obra de Deus do que um mundano a aceitar Jesus.
E a proposta é que o Brasil agora é um país de desviado. Você vai falar de Jesus para alguém? Não, já sei. Já dei aula sobre isso. Não, fui pastor numa igreja. E viveu isso? Não, viver é outra coisa. Pregar e saber eu sei. Cornélio foi com uma palavra. Pedro esperou um tempo para ir ainda. Cornélio não sabia de nada. Quando Pedro chega com a comitiva, todo mundo está feliz recebendo o Pedrão lá. Sabe o que Cornélio fez nesse tempo, Juscelio? Enquanto o Pedro não chegava, ele mandou a vizinhança todinha. Ei, vão lá em casa. Está chegando um cara aí, ele vai vir falar sobre Jesus para nós. Ele vai vir falar do Espírito Santo para nós. Vem, traz sua família, vem para cá, vai ser um tempo precioso. Saiu chamando a vizinhança inteira para estar lá. E Pedro, resistente. Eu não vou lá não, cara. O cara nem é crente. Esse cara é gentil? Não vou lá não. E o Cornélio não está sabendo de nada. A motivação dele, Ramírez, ei, chama aquele seu parente que está precisando ouvir a palavra, traz para cá, vamos estar junto aqui, daqui a pouco ele está chegando. Ele não sabia que o Pedro estava resistente para vir, mas ele não tem nada a ver com Pedro. Ele ouviu a voz de Deus, ele está confiando na voz de Deus. Eu não sei como é que foi o seu processo para estar aqui hoje. Eu não sei se você estava com vontade de vir para a igreja hoje ou se foi forçado a vir para cá. Eu não sei se você está na igreja porque você ama estar na igreja, ou se você está na igreja porque você é forçado a vir para a igreja. Mas eu sei que as pessoas que estão esperando aquilo que Deus confiou à sua vida não estão nem aí para isso que você sente. Elas precisam daquilo que Deus colocou em você. Você já viu o Salmo 73? O Salmo de Asaf? Que o cara está indo para a casa de Deus revoltado, porque ele está indo a pé para a casa de Deus, Daniel. Aí ele passa e vê um cara com um carrão ali, ele fala, esse cara fala mal de Deus e está tendo tudo bom e do melhor. Aí ele passa e está sentindo o cheiro do churrasco na casa do vizinho, vê um casarão ali, nossa, esse cara não sabe nada de Deus e estão vivendo melhor do que eu. Esse Asaf, ele começa a se comparar com os ímpios, começa a se comparar com aqueles que não são justos. Esse Asaf, ele faz um salmo com coração amargo, porque ele ficou se comparando com as pessoas que não servem a Deus. Você sabe quem é esse Asaf? Quando ele está fazendo isso, a mudança dele acontece quando ele chega na casa de Deus. Ele fala, até que eu entrei no seu templo. E aí eu descobri como que é o final da vida deles. O final da vida deles não é semelhante ao meu final daquele que está servindo ao Senhor. Mas você sabe quem é esse Asaf? Lembra quando Salomão inaugura o templo? Você lembra da Shekinah que desce? Sabe quem era o cara responsável pela adoração? Asaf. Era o Asaf que estava pronto, Daniel, para fazer o louvor. Era ele que ia atrair a adoração. Ele foi aquele que atraiu a Shekinah de Deus para aquele templo recém-inaugurado. Foi ele que estava no momento da adoração, quando veio uma glória que jogou todo mundo no chão, e eles caíram como desmaiados diante da presença do Senhor. Foi esse Asaf, irmão. Alguém que atraía a presença em um nível que ninguém jamais viu. Mas que o coração dele foi um coração que, quando começou a se comparar com os outros, ele achou que o mundo aqui era melhor do que a eternidade com Deus. Quando ele entrou no templo, ele lembrou de tudo que ele viveu com Deus. Quando ele entrou no templo, ele lembrou que tem dias que ele estava moído, mas quando ele começou a louvar o Senhor, a glória de Deus desceu, a presença do Senhor inundou. Ele estava pronto para jogar a sua vida literalmente fora, mas aí veio uma palavra do coração de Deus para o coração dele, e ele falou, não é o fim, eu vou além. A família estava arruinada, mas ele está no templo, e agora ele recebe uma palavra, e ele tem disposição para avançar, ele tem disposição para correr atrás do tempo perdido, ele quer ir além. Foi no templo que ele recebeu essa palavra, ele
percebeu não? O que tem fora pode ser bom, mas o que tem no templo é melhor. Estar aí fora pode ser bom, mas estar com Deus é melhor. Viver nesse mundo pode ser bom, mas viver a eternidade com Deus é infinitamente melhor. Vai, Pedro. Vai, Pedro, mata e come. Vai, Pedro, o que era impuro, eu estou tornando puro. Vai, Pedro, você vai ser o caminho para purificar aqueles que estão impuros. Vai, Pedro, eu te dou uma palavra. Vai, Pedro, eu te dou uma mensagem. Vai, Pedro. Irmãos, quando ele chega lá, até o Espírito Santo de Deus desce sobre todos. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Pedro teve que se justificar diante da igreja. Irmãos, eu preguei para eles, tá? Mas é porque quando eu estava falando, o Espírito Santo de Deus já desceu sobre eles. Jonas, vai para Nínive. Vou não, Senhor. Tá doido, eu sei o que Nínive fez. Jonas, não tem a ver com a rivalidade entre vocês dois, Jonas. Tem a ver com o meu propósito sobre eles. Não tem a ver com os conflitos que você passa dentro de casa, irmãos. Tem a ver com o propósito de Deus. Não permita que algo te puxe para baixo, roube sua luz, dificulte a sua respiração, o seu ar, para que a partir disso você fale, eu tenho uma nova chance, vou começar a fazer. Não queira viver o mundo, filho pródigo, para depois voltar e descobrir que tudo que você precisava estava em casa com seu pai. Mulheres, festas, bebidas, amigos, melhores hotéis, melhores classes de viagem, até que um dia eu senti saudade de casa. E descobri que o meu pai estava dentro de casa. Descobri que a minha herança, que eu desperdicei, havia algo em casa, porque o meu pai não permitiu que tudo fosse desperdiçado. Eu estou aqui depois de ver tudo isso, comendo as bolotas dos porcos, eu estou todo sujo, eu não tenho mais sapatos, eu não tenho mais o anel que mostrava que eu era filho, as minhas roupas estão sujas, o meu cheiro está horrível, eu não tenho onde dormir, eu faço a minha cama em qualquer lugar que dá para deitar, e eu tinha tudo isso em casa, irmãos. Aí uma vozinha, por que você não volta? Porque eu tenho vergonha na cara, né? Poxa, eu pedi herança. Volta lá. Não volta não. Sabe, eu vou voltar, mas eu sei que eu já não sou mais filho. Vou pedir para ser um jornaleiro, alguém que trabalha ao dia para ele. Eu vou falar, eu vou ser um servo agora. Por quê? O servo tem. O servo, pelo menos lá do meu pai, o servo tem comida direitinho. O servo do meu pai, Josi, meu pai tem um alojamento para eles dormirem lá. Eles dormem direitinho lá na fazenda. Eu vou voltar, ser um servo já está bom. E vou ver a casa do pai à distância, vou ficar lá. Ele pensou em voltar, mas entendeu que não dava para voltar como filho. E sabe, um outro problema nosso é que nas nossas segundas chances, nós mesmos queremos nos punir. A gente erra e a gente quer falar para Deus bem assim, não, Senhor, eu errei, mas eu sei do meu erro, pode deixar que eu vou me punir. Você está sendo melhor do que Deus? Se Ele, que tem todo o direito de punir a gente, enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar, e você está querendo ser melhor do que Deus? Se Ele, que tem todo o direito de deixar a gente distante, Ele veio para mais perto, e Ele falou que não chama a gente mais como servo, mas chama a gente como amigo, e a proposta dele é nos fazer feito filhos de Deus.
Eu sei dos meus erros, você sabe dos seus erros, mas os seus erros não podem te levar para longe da presença do Senhor. Você não precisa ficar se autoflagelando, se punindo, dizendo: não, eu não vou tomar a Santa Ceia porque eu errei, e eu tenho que pagar por esse erro. Você está pagando errado. Eu vou viver dessa forma, eu não posso corrigir os meus filhos, porque na idade dele eu também errei e fiz isso. Você está privando o seu filho de uma carga que ele poderia aprender e poder crescer com isso. Não, eu não posso falar sobre isso, eu não posso me posicionar sobre isso, porque eu mesmo já vacilei nessa área, e você não aprendeu nada com isso, irmão. Vai deixar a gente dar cabeçada até quando? Quando a gente vai diante de Deus, nós temos um Deus que também joga carga no mar. Sabe qual a carga que ele joga no mar? Pecado. Ele joga no mar do esquecimento, e ele não volta mais lá para buscar nada, irmão. Se confessares os vossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. O filho pródigo achou que filho não dava mais para ele. Ficar do lado de fora da casa estava bom. Mas quando o pai chega, o pai abraça, o pai envolve, o pai dá carinho, o pai dá consolo, o pai dá roupa, o pai dá calçado, o pai dá anel, o pai dá alimento, o pai dá uma festa. Alguém precisa ouvir isso aqui essa manhã. Alguém precisa ouvir isso aqui essa manhã. Você não é apenas um servo de Deus, você é filho de Deus. Deus está dando uma segunda chance para nós. Você vai viver agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, em 5 anos, em 5 meses, o que você não viveu até aqui em 8 meses. Você vai viver nesses meses finais aquilo que você não conseguiu fazer até aqui. Você vai correr atrás do tempo perdido, tempo desperdiçado, porque tem algo movendo você essa manhã. Eu entendo sempre, irmãos, que essa mensagem não é uma mensagem que por ela, no intelecto, a gente se mova, mas é uma mensagem que quando ela vem no intelecto e desce para o Espírito, faz a gente se mover. Quanto tempo perdido, quantas cargas perdidas, quantas tempestades, porque eu paguei para fugir, mas agora não. Eu aprendi com o meu erro, eu aprendi com os meus erros, eu me arrependi, e esse arrependimento é tudo que Deus queria para poder plantar do arrependimento no coração das pessoas. Para que a gente possa terminar a mensagem para a ceia. É disso que se trata o livro de Jonas. É disso que trata a mensagem do Evangelho para nós. Se o meu Jesus, ele não conseguia se mover sem que algo tivesse dentro dele impulsionando ele, a compaixão dele, a graça dele. Não queira fazer as coisas de Deus sem ter Deus dentro de você. Como Paulo fala do amor, não queira ser um sino que retine, que ressoa, sem ter nada dentro. Porque senão não vai ter transformação. Sabe como é que é a gente poder ministrar a palavra para alguém? É a gente pegar da água que a gente está bebendo e saciar a sede de outras pessoas ao redor. É a gente pegar daquilo que funcionou para nós e a gente saciar aquilo que o outro está precisando. É esse fruto que vai aparecer, irmãos. É esse fruto que vai ser liberado. Por que você prega para as pessoas, entrega convite para as pessoas, fala de Jesus para as pessoas e nada acontece? Porque talvez eles não vejam você vivendo isso. Tudo é uma semente que uma hora vai florescer, uma hora vai germinar, uma hora vai acontecer, mas que nessa semente tem algo de verdade aí. Lembra de Abacuque 3? Ele está terminando o livro, um outro profeta também, os profetas do Antigo Testamento, ali no finalzinho, os irmãos tinha uns negocinhos com eles para se resolver.
ele fala: até quando, Senhor? Falando das coisas acontecendo. Mas no final ele fala com Deus: ainda que a figueira não floresça, e ainda que o produto da oliveira minta, ele fala: todavia eu me alegrarei em Deus. Esses dias eu e a pastora Daniela ficamos observando sobre esse produto da oliveira minta. Isso é legal, e eu termino a mensagem com isso para a gente. Porque o produto da oliveira, para eles o que era necessário, o que era extraído, ele não falou o fruto da oliveira, mas o produto. Eles extraíam o azeite da azeitona da oliveira. Porém tinha azeitona que quando você ia extrair o azeite dela, não tinha azeite nenhum. Era aquela azeitona bonitona. Fala: isso aqui vai ter muito azeite, mas quando espremia, saía nada. Esse é o produto da oliveira mentindo. Tá lá, tá certo, ó. Pronto, a colheita está aqui, ó, o tanto de azeitona. Vai dar para fazer bastante azeite. Quando aperta, não tem nada. E às vezes a gente está assim, só na aparência, bonito, mas não tem azeite dentro de nós. A gente está na aparência, arrumado, alinhado, ensaiado, treinado, organizado, sai até bonito nas fotos. A Júlia está ali, mas não tem azeite dentro. Quando Deus permite uma prensa, não sai azeite nenhum. As situações da vida, elas vão nos prensar para poder extrair o melhor de nós. Deus vai permitir algumas prensas para extrair o melhor de nós. O próprio Jesus, o lugar que ele gostava de orar era o Monte das Oliveiras, o lugar da prensa do azeite. Tinha cheiro de azeite, mas ele que era prensado para poder extrair o sangue dele para nos purificar, o sangue dele para ser o combustível para a gente avançar, o sangue dele para a gente ir além, o sangue dele para a gente estar aqui vivo, firme, de pé. Então Jonas chegar em Nínive sem azeite não dá, sem arrependimento não dá. Quando eu vou pregar, vai ser a mesma coisa. Deus quer que a igreja produza os frutos de arrependimento, para ela chegar no nível do que Deus tem para realizar em nós, e assim conseguir ser efetivo no que Ele vai fazer através de nós. Encara o seu mês de agosto como a segunda chance de Deus para você nesse ano. Encare o mês de agosto como segunda chance. Pastor, eu já estou fazendo a vontade de Deus. Dá para fazer mais, irmão? Dá para mergulhar mais fundo? Dá para pegar na ponta do barco e... Precisa de baleia não, eu que vou pular. Quero ir no profundo com o Senhor. Dá para fazer isso? Porque Deus tem tanta verdade para te revelar. Deus tem tanta coisa para dizer para você. Deus tem tanta coisa para fazer através de você. Você vai perceber que tem muito mais para fazer. Essa cidade aí, deixa eu dizer para você, ela é grande, tá? Geralmente a gente quando percorre leva 3 dias. 3 dias, eu vou fazer um dia, porque eu estou carregado com a presença, porque a mensagem que eu tenho não vai dar para ir dormir mais tarde. A mensagem que eu tenho que fazer correr o dia inteiro. Eu vou dizer: Nínive, se arrependa, se arrependa, se arrependa, vai vir destruição, se arrependa, se não se arrepender, vai destruir tudo em 40 dias. Nínive, acorda! A cidade mais perversa do mundo. O Rio de Janeiro parou no meio do carnaval e falou assim: hoje não tem carnaval. Totó, não vai comer nada também não. Não deixa os animais comerem, não deixa nem a nenenzinha mamar. Se ela chorar, Deus está ouvindo o choro dela. Todo mundo vai jejuar. Porque essa desgraça que está iminente aí, ela vai parar, se Deus quiser fazer parar. Eu quero convidar você para, a partir de amanhã, fazer 21 dias de jejum comigo em prol da nossa nação.
partir de hoje, meia-noite, faz um jejum de 21 dias pela sua nação. Coloca seus motivos pessoais, a sua casa diante do Senhor. Coloca a nossa igreja diante do Senhor. Não fica só se alimentando da rede social ou das pessoas ao redor no trabalho dizendo o que está acontecendo, não. Esses 21 dias, a gente é a cidade de Nínive. No meio da nossa perversidade, a gente vai parar a nossa perversidade para falar com Deus. Se arrependa, Senhor, do que o Senhor falou. Na sua ameaça, Senhor, dá um futuro longo para nós. Em meio à minha espera pelo Trump fazer algo pelo Brasil, eu tenho um Deus acima do Trump que pode fazer. Em vez de eu esperar o Lula se arrepender, o Alexandre de Moraes se arrepender, eu tenho um Deus que pode fazer isso. Em vez de eu esperar o caos, o mal, é Deus dizendo, prega para o Alexandre de Moraes. Eu falei, está doido esse tirano, que ele morra. Não, eu não quero, eu quero que Deus faça a vontade dele. Eu quero me posicionar esperando a vontade de Deus acontecer. E quando você fizer isso, você pode ver a vontade de Deus acontecer, irmãos. É isso que se trata a mensagem. Pastor, como eu faço isso? Eu vou pedir, se você puder, todo dia de meia-noite a meio-dia, faz um jejum por 21 dias. Pastor, esse aí não dá, faz até onde dá para você fazer. E muda a sua rotina de alimentos. Tira alguma coisa que você consegue ficar sem nesses dias, que você faz porque você tem condições de ter na sua mesa, mas que às vezes não é tão essencial para você assim. Eu gosto sempre de um morango do amor. Abre mão dele 21 dias. A Júlia nem achou morango para fazer esse final de semana, então dá para esperar mais. São coisas que a gente tem condições de escolher. A minha série favorita, o meu canal favorito. Abre mão disso por 21 dias. Meu irmão, se Nínive conseguiu parar, a gente também consegue. Deus tem uma segunda chance para a tua casa. Deus tem uma segunda chance para a tua família. Deus tem uma segunda chance para os teus filhos. Deus tem uma segunda chance para a tua empresa. Deus tem uma segunda chance para o seu ministério. Deus tem uma segunda chance para o seu chamado. Deus tem uma segunda chance para você. Deus tem uma segunda chance. Eu não vou ficar te cobrando isso, porque o jejum não é do pastor Saulo ou da Quadrangular de Bela Vista, mas é de nós, para o Senhor. Mas todo dia eu te dou um alimento lá para você sair mais alimentado. Mas paga o preço pela sua casa. O preço que você vai pagar é mínimo diante do que o Senhor já pagou. Você não vai ser maior do que Deus, é Ele quem faz. Mas você vai fazer como Jonas. Vai começar a receber elementos, mensagem, arrependimento, receber condições de poder, quando eu falar com a boca, eu testifico com a minha vivência. Esse mês de agosto vai entrar uma bênção especial na tua casa. Depende da resposta que a gente quer dar essa manhã. Mergulhe ao fundo, irmão, no Senhor. Sem baleia. Vá para o centro da vontade do irmão, vá para o centro da vontade de Deus, irmãos. Sem baleia. Sem peixe grande. Cumpra a vontade de Deus, irmãos. Sem depender de uma baleia, de um peixe grande te levar. Vá para o centro da vontade de Deus. E creia que o Espírito Santo de Deus te leva para lá. Se for para pagar alguma coisa, pague para estar no centro da vontade de Deus. Senhor, eu pago esse preço em jejum. Eu pago esse preço em obediência. Eu pago esse preço em oração. E eu te peço, Pai, dá mais uma chance. Começa algo novo, Deus, essa manhã.